E o homem da jogada mais famosa, mais importante da história do Atlético Paranaense está voltando. Marcelo Cirino mais uma vez defenderá a camisa atleticana. Aqui no De Olho no Jogo, vamos discutir, vamos apontar como o Cirino se encaixa no time comandado por Alberto Valentim e também no elenco atleticano. Então participe desde já. Você está aprovando a volta do Marcelo Cirino? Vem com a gente aqui no De Olho no Jogo. É impossível falar de Marcelo Cirino sem lembrar daquela jogada na final da Copa do Brasil, a jogada aí mais famosa e mais importante da história do Atlético Paranaense. Guilherme de Paula, sem dúvida alguma, é um jogador aí que está imortalizado na história do clube por essa jogada, mas essa relação Cirino e Atlético é bem mais além do que isso. Não é simplesmente Marcelo Cirino não se resume apenas a essa brilhante jogada aí no estádio da Beira-Rio na final daquela Copa do Brasil 2019. Guilherme, tudo beleza? Tudo beleza, Piva? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o canal. Não se resume, né? Até porque o Marcelo, em 2013, foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro, né, naquela temporada, tanto que vira o grande nome do mercado, né? É negociado com aquele Flamengo ainda em reformulação financeira. Ele é protagonista do time que é vice-campeão da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileiro. 2013, agora, né, fica como uma temporada mais coadjuvante, assim, perto de tudo que aconteceu com o Atlético a partir de 2018. Mas 2013 foi um grande ano, né? E o grande nome daquele ano foi o Marcelo Cirino, sem dúvida nenhuma, um cara que conseguiu ser muito importante naquela temporada. E no seu retorno também, né, Piva? Não só por essa jogada que a gente tá vendo e o torcedor atleticano não se cansa de ver. Antes até da gente começar a apontar um pouco mais do encaixe aí do Marcelo nesse time, nesse elenco atleticano, mas essa história do Atlético que tem esse crescimento aí de 2018 para cá, claro, sempre que a gente vai tratar daquela conquista da Copa Sul-Americana, vem o nome do Thiago Nunes como o primeiro fator, provavelmente, mas a gente não pode esquecer que esse crescimento que o time teve sob o comando do Thiago passou muito também a resposta do Marcelo Cirino, que volta ao clube naquele momento junto com aquela mudança no comando técnico, a saída do Diniz, a entrada do Thiago, mas o Marcelo Copa, volta, né? O Marcelo volta ao time e o primeiro impacto dele no Atlético foi muito bom. Era um jogador ele entregando velocidade, entregando gols, inclusive contra o Peñarol na Sul-Americana no jogo aqui em Curitiba. Talvez tenha sido ali o jogo dele mais importante naquela Copa Sul-Americana, porque o Atlético era um Atlético ainda de Pablo reserva, Rafael Veiga ainda perdia pênalti, né? Foi o último pênalti que ele perdeu, foi exatamente naquele confronto lá contra o Peñarol. E o Atlético vence aquele jogo, Piva, com um jogador a menos. O Wanderson foi expulso, né? No primeiro tempo ainda. No finalzinho do primeiro tempo. E aí o Atlético consegue fazer o 2-0, tudo construído pelo Cirino, né? Tudo. Porque ele faz a jogada pro Pablo no segundo gol, e o primeiro gol dele é um golaço, é uma reposição do Santos, né, uma bola longa, algo que o Santos faz até hoje, e ele faz o 2-0. O jogo ali era muito complicado, poderia ter terminado a história ali, do Furacão na Copa Sul-Americana, mas pelo contrário, ele foi muito importante, e eu lembro muito desse impacto imediato que ele teve. O Atlético tinha suas dificuldades ofensivas, também pelo trabalho do Diniz não ter se desenvolvido, né, nesse sentido, mas também pela ausência de jogadores. E o Cirino mudou o patamar do time com aquela chegada. Ele até termina já a temporada não sobrando assim, né, tanto que o Rony começa a ganhar espaço ali nas finais de 2018, mas ele foi um jogador importantíssimo na semifinal contra o Fluminense, dá passe para gol, né, para gol do Bruno Guimarães lá no Maracanã. Ele foi um jogador muito importante, um jogador absolutamente decisivo em 2018 também. E Guilherme, pensando agora na atualidade, acredito que é muito importante a gente até também contextualizar o motivo da volta do Marcelo Cirino ao Atlético. Eu não sei se ele já declarou abertamente isso, mas
os fatos acho que falam por si só. Sei lá, uma semana, 10 dias depois daquele atentado que o ônibus do Bahia sofreu, que acabou o goleiro Danilo Fernandes sendo atingido, o Marcelo Cirino pede a rescisão do clube baiano, procura ali o presidente Mário Celso Petralha, que abre as portas. Então, tá bem encaminhado, mas passa por isso. No sentido técnico, como é que você estava avaliando essa participação do Cirino no Bahia e esse fator, você acredita que pode até vir um Cirino um pouco mais assustado, um pouco mais abalado aqui para o Furacão, está retornando a casa até por conta disso? Piva, eu acho que é um problema que ele vem tentar resolver com o apoio do Atlético, né? Obviamente que isso tem impacto no jogador, na vida pessoal, mas a partir do momento que ele deseja um retorno para o Atlético, ele também está procurando a zona de conforto dele, né? Marcelo Cirino, ele é um ídolo do Atlético. É diferente do status que ele tinha no Bahia. Aliás, vale muito a gente falar sobre qual foi a trajetória dele no Bahia antes de tudo que aconteceu na última semana. Né? O Cirino fez apenas 8 jogos pelo Bahia, todos nesse ano, 2 gols, né? Os 2 gols que a gente está mostrando aqui, normalmente jogando como reserva, ele só foi titular em 2 oportunidades nessa temporada. E no ano passado, quando ele chega em setembro, ele chega para se recuperar de uma lesão e não joga em 2021. Porque ele tinha tido uma lesão muito grave na China, ele teve um impacto gigantesco, né, da questão da Covid, que começou lá na China. Foi logo após a ida dele, né, que estoura Exato. O primeiro caso e para tudo na China. Para tudo, né, depois o futebol lá retorna em setembro, outubro ele começa a ter mais jogos com regularidade. Antes disso, né, até ele começa a jogar ali em 2020, no retorno do futebol lá na China, faz alguns gols, mas obviamente que não tem a mesma sequência e tem uma lesão muito grave, né? E é essa lesão que ele se recupera no Bahia. No Bahia ele não foi bem. Para a gente avaliar, Piva, e até para ir para a questão que você aborda e se é um bom reforço ou não, para analisar um bom reforço, a gente não deve só analisar o que é o jogador, né? O jogador é bom ou ruim. Não, isso aí depende do contexto. Mas eu considero, Marcelo, uma boa oportunidade de negócio, para utilizar o termo aí que o mercado normalmente utiliza nessas circunstâncias. Por quê? É uma circunstância que o jogador vem de graça. Como é um desejo dele jogar no Atlético, isso também dá uma barateada, né, na operação. Isso normalmente facilita as coisas, como aconteceu com o Marlos, por exemplo. O Marlos queria jogar no Atlético, esse é um facilitador. E o Cirino não vem para ser protagonista. É diferente de 18. Quando ele chega em 18, ele pega lá a camisa 10, todo mundo olha para ele como a solução do Atlético para aquele momento. Vale lembrar, quando ele chega em 2018, o time do Thiago Nunes, ele não tinha nascido ainda, né? Nem o Thiago Nunes era uma realidade. O time também não era. Se pensar, o Rony ainda não havia estreado pelo Atlético, que vai disputar essa posição com o Marcelo Cirino. O Pablo era reserva, o Renan Lodge era reserva, Bruno Guimarães, Léo Pereira, existia o elenco. O time ainda não. O time passa ali pelo processo do Thiago, mas também com esses reforços, o Marcelo Cirino, o Rony, o Wellington, o volante. E daí, porque o Atlético nesse momento ele é até a lanterna do Campeonato Brasileiro. Então era de fato uma realidade completamente diferente. E o Atlético consegue se transformar a partir da chegada do Cirino. O Atlético está contratando o Cirino e eu não vejo que há uma expectativa por essa transformação com o Cirino. A expectativa com o Coelho, com o Marlos, se o Pablo não retornar num nível interessante para ser o centroavante titular, haverá uma decepção. O Cirino eu vejo com uma boa composição de elenco. Não vai ser titular, mas pode ser um bom reserva para o Pablo. Estava jogando já como centroavante, né, especialmente nesses minutos que ele teve no Bahia. Acho que é uma posição adequada para ele, especialmente quando o time tem espaço para correr, né, quando for uma circunstância de contra-ataque. É uma posição difícil, né? O Atlético tem problemas ali para a função. O Bissoli não é o cara, o Rômulo é um jogador em desenvolvimento, acho que vai ter espaço, mas ainda é um jogador de desenvolvimento. E ainda pode jogar pelas pontas, que também é uma posição carente. No Atlético contrata uma peça para trazer um impacto imediato, que é o Coelho, mas acho que o Marcelo traz isso. É um cara que tem relação super íntima com o clube, com a torcida, ele é um ídolo por conta
jogada que ele fez, não só por isso, mas também por essa jogada. É um cara que se identifica com o clube e que tem, sim, qualidades técnicas para acrescentar no elenco. Eu não vejo impacto no time titular. Na minha opinião, ele não é um titular. É diferente se o Atlético conseguir contratar um Vitinho, por exemplo, nessa abertura aí que agora o mercado ucraniano vai dar. E até uma negociação muito mais difícil por conta disso. Mas o Cirino eu acho que é um reforço para a composição de elenco, e o Atlético sofreu com falta de elenco do ano passado. E até se pensar num recorte mais atual, na final aí da Recopa Sul-Americana, claro, muita gente estava de fora, Vitor Bueno, Coelho, Pedro Rocha, bastante, Matheus Babi, bastante opções aí do sistema ofensivo estavam de fora, mas os atacantes reservas do Atlético na final contra o Palmeiras, um dos elencos mais recheados aí do futebol brasileiro, era Carlos Eduardo, o John Mercado e o Davi. Então, o Marcelo Cirino fatalmente entraria naquela partida, senão até brigaria por posição de titular. E Guilherme, até para a gente fechar daí essa questão, você já apontou que vê ele como uma opção de elenco, vê um jogador aí que pode atuar principalmente como centroavante, mas também pelos lados do campo. Só que você não teme também que isso possa tirar um pouco do espaço dos jovens, porque possivelmente, vou usar o termo aqui possivelmente, não provavelmente, mas possivelmente, o Marcelo pode ser a terceira opção para cada um desses setores. Porque vamos pensar, para centroavante tem o Pablo, o Matheus Babi voltando, e aí pode ser o Cirino. Pelos lados do campo vai ter o Coelho e o Marlos, um de cada lado. Na teoria, a gente não sabe exatamente como o Valentim vai armar, mas pensando aqui nos nomes, já tem um Pedro Rocha, por exemplo. Não pode acabar tirando o espaço de algum dos pratas da casa, ou fica um recado mais claro do Atlético aí de que esse papo que o clube vai tentar buscar o título brasileiro é uma verdade, não é aí apenas um boato, uma lenda que está circulando por aí, que o clube vislumbra aí tentar buscar o título brasileiro nessa temporada, não priorizar as Copas. Acho que o ano passado ele deixou uma mensagem muito clara em relação à falta de elenco do Atlético. O Atlético foi vice-campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, e precisou, Piva, de um empate contra os reservas do Palmeiras numa segunda-feira à noite, antes da final da Sul-Americana, para não cair. Foi isso que aconteceu, né, no Campeonato Brasileiro. O Alberto ficou ali com muito tempo com uma vitória. Ele estreia até, né, com vitória com o Atlético Goianiense, e depois o Atlético tem muita dificuldade, né? Vai conseguir uma vitória contra o Cuiabá, que foi até na sexta anterior, né, desse jogo do Palmeiras que eu estou citando. Ali o Atlético consegue escapar. Eu acho que não diz muito sobre a não utilização dos jovens, diz mais sobre a necessidade de ter um elenco encorpado, um elenco grande. Porque o Atlético, isso eu ouvi do presidente Mauro Celso Petralha, o Atlético sabe que para campeonato brasileiro é praticamente impossível concorrer, tá? Isso eu ouvi do presidente Mauro Celso Petralha. Então, eu acho que essa ambição de título nacional, ela não é muito real. Título do Campeonato Brasileiro. Agora, você precisa ter um elenco grande para terminar entre os 10 o brasileiro. Esse é um objetivo para conseguir a vaga da Libertadores via Campeonato Brasileiro. Esse sim é o objetivo. E para ser forte nas Copas. O Atlético sabe que a realidade dele é nas Copas. Eu não sei, o presidente Petralha pode ter mudado de opinião, mas... E Guilherme, até né, nessa linha aí que é a importância de você ter o elenco, mesmo que para a Copa, pensando na Copa, se a gente for pegar os confrontos da decisão entre Galo e Atlético, o banco de reservas fez uma diferença danada. Nossa. O Atlético, ele lança, o Atlético Paranaense, o Furacão, ele lança naquelas finais do banco nomes como Mingote, Jader, Jaderson. Eles entraram no Mineirão. Entraram aqui na Arena depois, sim. Com exceção do Jader, são atletas que nem estão mais no elenco, nem estão mais com o grupo, todos ali emprestados. E o Jader, embora esteja, também não está fazendo aquele barulho virou reserva de um elenco de 14 jogadores, que é o elenco dos aspirantes, né? Não, eu acho que é uma composição de elenco. Agora, essa ideia do título brasileiro, eu acho que ela é mais tratada de fora para dentro do que de dentro para fora, tá?
porque... Ou é mais um histórico, né, do Alexandre Matos, uma ideia dele do que propriamente do clube. Não, uma janela de transferências diferente, porque é cristalino, assim, que o título brasileiro vai ficar de novo entre Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Mas essa daí é a minha, não é só a minha opinião, tá? Eu posso garantir que é a opinião do presidente Mário Celso Petralha. Ele falou isso abertamente, e até em um encontro que tinha outros clubes, né? Tinha outras pessoas, outros dirigentes de clubes mais ou menos com a mesma realidade do Atlético. Ele falou sobre isso. Falou que o investimento tem que ser nas Copas. Mas para você investir na Copa, você precisa ter tranquilidade no Brasileiro. Senão o Brasileiro vai te incomodar. Você não pode ser 15º no Brasileiro. Não pode. Vai passar susto. O Atlético não pode ser 15º, cara. Isso não. Então eu acho que é uma composição de elenco e eu acho que até melhora pro jovem entrar eventualmente. É melhor pro jovem que o elenco tenha mais opção e que ele seja uma alternativa interessante. Que o Rômulo vá jogar sim, mas que ele tem outras alternativas, né? Que possa ter um Cirino junto com ele, que você tenha mais jogadores de lado de campo, como Pedro Rocha, que não precise apostar tudo em jogadores que até podem ali demonstrar algum talento, né? Sei lá, uma recuperação do Reinaldo, é um cara que até teve alguns minutos e não conseguiu apresentar tudo que se imaginava dele. Então eu acho que é uma composição de elenco para ser top 10 no Brasileiro e brigar pelas Copas. O caminho é esse. O caminho para o Atlético é o mata-mata para desbancar Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acho que é a única possibilidade. Beleza, Guilherme de Paula, você que acompanhou aqui esse vídeo, essa discussão a respeito da vinda do Marcelo Cirino, como que você vê a chegada do Marcelo? É uma boa, é ídolo do Furacão? Não fez, para você não faz muito sentido essa contratação? Participe aqui no De Olho no Jogo, comente, deixe o seu like, se inscreva no canal. A gente precisa da sua participação para o De Olho no Jogo seguir crescendo aí dentro do YouTube. As metas estão sendo atingidas, está bem legal. E, gente, é impossível a gente falar aí de Marcelo Cirino, de Atlético, falamos aí já da Copa do Brasil, da jogada do gol do Rony, sem lembrar aí do nosso saudoso Jacir de Oliveira. Que saudades de você, meu amigo Jacir de Oliveira. Então, fica aqui no De Olho no Jogo para fechar esse vídeo, essa homenagem aí que certamente vai arrepiar todo o torcedor atleticano que veio aqui acompanhar esse vídeo aqui, esse conteúdo no De Olho no Jogo. Vamos fechar com o gol do Rony, o gol do título da Copa do Brasil, mas aquela jogada que imortalizou Marcelo Cirino na história do Atlético, na voz de Jacir de Oliveira. Escapou do adversário, escapou da falta também, prende a bola lá na frente para segurar, para vir o título. 51, vamos para 52, ele passa entre as pernas do adversário, faz boa fita, que jogadaça, Cirino, que jogadaça, mais uma entortada, meteu pro meio para pintar mais um gol, bola batida pro gol, é campeão, é campeão, é campeão, Rony, é campeão, Rony, tá lá, 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 é campeão da Copa do Brasil, Furacão! Gol! Gol! Golaço rubro-negro! Golaço do Atlético! Que jogada! Espetacular, seu Marcelo Cirino, marcado por dois, entre as pernas de um dos marcadores, pega na esquerda, ganha, ajeita, coloca na área, ajeita para a chegada do outro lado, em liberdade do Rony, o Rony estufa! O Rony estufa! O Atlético é campeão, respeitem! Respeitem! Respeitem o futebol do estado do Paraná! Respeitem o Clube Atlético Paranaense! Respeite essa camisa que só se veste com amor! Você tem que respeitar! É um gigante, mais um título, em pouco tempo mais uma grande conquista, o jogo termina, comemore, torcedor do Atlético, comemore, gente rubro-negra, o Atlético vence em casa, vence aqui por 2-1, se agiganta!